Queridas irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que a pastora Angélica não está hoje, porque ela ficou meio que stand-by, porque a sogra dela vai estar provavelmente em alta hoje. A sogra dela. Ah, é minha mãe, né? Provavelmente tem a alta hoje. Então, se não der tempo de eu chegar, então ela vai lá buscar, né, com o carro dela. Mas a sogra dela é minha mãe, né? Glória a Deus. Mas ela está nos vendo lá em casa. E nós torcemos para que hoje a mamãe saia, né, tenha alta. É bom conviver, né, com ela. Queridos, eu trouxe um sermão hoje, que nós vamos falar sobre o que significa dar glória a Deus na Bíblia. A gente, glória a Deus, né? O que isso significa? E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. E para fundamentar o nosso sermão, está aqui nosso texto base. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e versículo 7. Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Claro que aqui está falando de coisas que hão de acontecer, mas não é o meu forte. Mas eu fiquei meditando nesse texto e eu fiquei me perguntando, o que realmente é dar glória a Deus? Será que é somente o fato de nós abrirmos a nossa boca e dizer glória a Deus? Vamos lá. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes de águas. Nesse texto, nesse verso precisamente, você tem aqui o verbo temer. Se glorificar é um verbo também, você tem glória. E você também tem aqui um outro verbo que é adorar. Nós temos 3 verbos só nesse verso. Tem aí o verbo fazer, etc., mas não está dentro do contexto do que a gente está querendo trabalhar. E eu fiquei me perguntando, temei a Deus e dai-lhe glória. Eu não quero traçar nada aqui sobre isso, né? Se isso é futuro, já aconteceu, não é o nosso alvo, mas é o que significa dar glória a Deus. E eu quero lançar essa pergunta para você, antes de nós orarmos, que você coloque no seu coração e pergunte para você, o que realmente significa dar glória a Deus? E aí você ora comigo, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós queremos, ó Deus, aprender um pouquinho mais hoje da tua santa palavra, para, Senhor, podermos andar nos teus caminhos e podermos, meu Deus, cumprir, meu Deus, os teus mandamentos. Paizinho querido,
que nesse momento, ó Deus, o coração da minha irmã, o coração do meu irmão que está contrito, disposto e querendo receber da Tua palavra, e o Senhor possa, Pai, visitar cada um dos nossos corações nessa manhã. E a mim também, Senhor, que me dispus a falar do Teu amor, falar da Tua glória para esse povo. Porque aqui está a Tua igreja que é santa. Papai Santo, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, toma agora nossas mentes, os nossos corações cativos a Ti, para que o inimigo não roube nenhuma só das palavras que serão ditas, mas que elas sirvam hoje para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Dar glória ou glorificar a Deus na Bíblia, olha, irmãos, não é cantar, não é gritar, não é bater palma, não é rodopiar, não é pular, não é chorar, não é qualquer outra atitude. Nada disso é dar glória a Deus. Às vezes, a gente movido na emoção, né? Às vezes nós gritamos, outros movidos na emoção pulam. Né? Eu já vi alguns meios aí, numa vigília que eu fui pregar, né? O pessoal estava tão emocionado que se jogava no chão. Amém. Não estou aqui para criticar, nem julgar costume de ninguém. Mas nada disso é dar glória a Deus. Mas será que o fato de eu abrir a minha boca e dizer glória a Deus, também estou glorificando a Deus? Vamos então tentar descobrir o que é dar glória a Deus. Eu não sei se na tua cabecinha eu já dei um nó, né? Mas eu acho legal porque uma vez eu estava lendo a biografia de Einstein. E uma jovem americana procurou ele e falou assim: Einstein, eu tenho tantas dúvidas com matemática. Aí ele falou assim: não é só você não, eu também tenho. E quando eu estava lá na faculdade hebraica, lá em Jerusalém, eu fui fazer uma especialização lá. E um dos professores nossos, ele falou assim para mim: sabe qual é o meu propósito aqui? É que você saia com mais dúvida. Eu falei: puxa, mas eu vim aqui para aprender, você quer que eu saia com dúvida? Ele falou assim: você tem que sair daqui com mais dúvida, porque quanto mais dúvida você tem, mais você vai pesquisar. Eu falei: olha, pensando bem, então eu quero deixar você com mais dúvida ainda. O que é dar glória a Deus? Então vamos descobrir, né? Juntos. Tem um texto lá no Antigo Testamento que eu quero trazer aqui para vocês, um evento entre Moisés, um diálogo entre Moisés e Deus. É muito interessante esse texto, porque ele jorra luz o que realmente é dar glória a Deus. Então leiam aqui comigo, olha, está aqui no telão. E disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Você tem aí alguns verbos, certo? Bondade, misericórdia e compadecer. Isso está em Êxodo, no capítulo de número 33, versículo 17 a 19. Moisés estava meio aborrecido.
Deus chama Moisés ao monte, ele já tinha pego a tábua da lei, já tinha quebrado, metido no chão, já tinha arrebentado, provavelmente, se eu fosse eu, tinha pegado na cabeça de Arão aquela... Então, não estava numa situação lá muito boa, Moisés. E Deus estava falando, olha, eu vou matar todo mundo. De ti eu farei uma nação. E Deus falou, não. Até que Moisés conseguiu convencer Deus a continuar com aquele povo. A glória de Deus na Bíblia, ela é o caráter de Deus. Elas são os seus atributos de justiça, de bondade e de misericórdia. Quando eu expresso glória a Deus, eu estou dizendo que Deus é justo, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. O fato é que virou uma expressão comum para nós, né? Algo de bom acontece, glória a Deus! Mas será que no meu coração, dentro de mim, eu estou realmente declarando esses atributos de Deus? Olha, Senhor, o Senhor é justo. Então, quando há também uma punição de Deus por causa de algum pecado que cometemos, vamos dar glória a Deus? Ele está agindo com justiça. Porque vocês muito bem sabem que nós colhemos aquilo que semeamos. A colheita, ou melhor, a semeadura, ela é opcional. Você semeia se quiser. Mas uma vez que você semeou, a colheita ela é obrigatória. E quando nós semeamos coisas que não são boas, nós vamos colher coisas que não são boas. Porque isso é o quê? A justiça de Deus. Eu estava vendo um rabino, eu estava lendo um rabino lá de Israel, e ele estava falando sobre esse tema. As palavras que falamos. E ele falou o seguinte, que quando nós proferimos uma palavra boa para alguém, nós estamos criando com a nossa palavra um anjo bom, que vai abençoar. Quando nós proferimos uma palavra má para alguém, nós estamos criando com a nossa má palavra um anjo mau, que virá guerrear contra nós. Então, quando nós damos glória a Deus, mas as nossas ações não são aprovadas por Deus, nós não estamos dizendo que Deus é justo. Nós não estamos dizendo que Deus é bondoso. E nós não estamos dizendo que Deus é misericordioso. Olha aqui, Êxodo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Ainda que não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até
a terceira e a quarta geração. Estamos glorificando a Deus com os nossos relacionamentos? Nós tivemos aqui, né? Vamos ter, aliás, quarta-feira que vem. E eu gostaria, se você estiver interessado, vai ser ministrado aqui sobre linguagem, comunicação não violenta, que faz parte do tema de relacionamentos que nós vamos discutir aqui na comunhão cristã nas quartas-feiras. Porque nós discutimos sobre ansiedade até quarta-feira passada, e se você não está vindo, você está perdendo. E muito dos nossos relacionamentos, o que acontece? Nós deixamos de glorificar a Deus neles. Então, dar glória a Deus não é você ficar glória, 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 não. Olha aqui. Alguém clamou: Senhor, Senhor. Alguém, um anjo clamou. No momento que Deus passou, Moisés havia pedido que Deus mostrasse: me mostra a tua glória. Me mostra o teu caráter. Mas Deus falou: você não pode ver a minha glória, porque você não pode ver a minha face, porque homem nenhum viu a minha face e viveu. Mas eu vou abrir um precedente. Eu vou botar você atrás de uma rocha. Com a minha mão eu vou esconder você. E eu vou passar. Quando eu estiver de costas, eu tiro a mão e você vai me ver pelas costas. Isso, irmãos, eu entendo que a manifestação da glória de Deus, né, a Shekhinah, a manifestação da glória de Deus, ela é nos dada de forma paulatina. Não é algo binário. Deu, não deu. Ligado, desligado. Não. É algo analógico. A vereda do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Assim é a revelação também da glória de Deus, dessa manifestação na nossa vida. E à medida em que essa glória de Deus vai se manifestando em nós, à medida que essa Shekhinah de Deus vai acontecendo dentro de nós, nós vamos, obrigado, irmãozão, nós vamos, eu já ia pedir para você abaixar o volume, tendo o nosso caráter transformado. À medida que essa manifestação de Deus, os judeus chamam de o Kavod Hashem, a glória de Deus, à medida que ela vai acontecendo dentro de nós, nós vamos tendo vidas transformadas. Uns com mais velocidade, outros com menos velocidade. Por quê? Porque uns terão mais intimidade, outros terão menos intimidade. Mas todos nós passaremos por esse processo. Quando damos glória a Deus? Quando? No culto? Quando se ouve uma boa palavra, o pastor está inspirado, trouxe uma palavra muito inspirada. Quando o louvor é daqueles
né, que parece que os anjos desceram, que tomou a mão dos músicos, que tomou a voz da ministra do louvor, que tomou as vozes do back vocal, que tomou as vozes dos irmãos. Esse é o momento de dar glória a Deus? O ser humano dá glória a Deus quando pratica as mesmas obras de Deus. Ou seja, quando ele é compassivo, quando ele é clemente, quando ele é longânimo, quando ele é grande em misericórdia, quando ele é grande em fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade e a transgressão do pecador. É nesse momento que você dá glória a Deus. Sabe, quando você não se explode com facilidade. Tem aqueles tipo de gente lá, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu pago a boiada inteira para não sair. Não tem pessoas que falam assim? Principalmente o povo do sul, né? Minas também fala, né? Minas é um queijo, né? Um queijo, eu dou um queijo para não entrar na briga, mas dou uma queijada inteira para não sair. Mas isso é longanimidade? Então, ser longânimo, sabe o que é? É você engolir sapo, não só o sapo. Você vai engolir o sapo, o ranário inteiro, os aguapés e os alevinos que tem por lá nadando. Isso é ser longânimo. O que é ter misericórdia? Se compadecer da miséria do outro. É você se compadecer da miséria do outro. Se colocar no lugar dele. E olhar, poxa, eu estou numa situação melhor, eu estou, mas ele é miserável. Está numa situação de miséria, a gente se compadecer. A comunhão cristã é uma igreja conhecida pela misericórdia. Você sabe quantas refeições o Projeto Neemias, que é o braço da comunhão cristã, fornece por dia? Vocês sabem? Vocês podem dizer, Silvia, você sabe esse número? 2.500 refeições. Assustaram? Isso. Só no Jaraguá a gente tem 4 cozinhas. Só no Jaraguá, eu estou falando dos números que eu conheço, que eu administro. Só no Jaraguá nós comemos por mês, sabe quanto? Metade de um boi. 450 quilos de carne. O que não é isso? Não é misericórdia? Se compadecer da miséria do próximo? Então isso nós temos. Isso nós temos. Mas e outras coisas? E a fidelidade? E a minha fidelidade para com Deus? E a minha fidelidade para com o meu irmão? E a minha fidelidade para com a minha igreja? Jesus, ele falou, ser fiel até a morte. Eu vou te dar, o quê? Um carrinho de rolimã. Foi isso? Não? Jura? Não foi o carrinho de rolimã que ele prometeu? Então o que ele prometeu? Um contrabaixo novo? A coroa da vida. Aleluia! A fidelidade é isso. Há promessas para aqueles que são fiéis. Nós precisamos aprender essas coisas. É assim que se dá glória a Deus. Não é vir aqui, irmãos. Uma ocasião eu estava pregando aqui, tinha uma pessoa mais ou menos ali, e gritava, ele estava emocionado, claro, ninguém ia repreendê-lo, mas ele talvez estava achando que ele estava dando glória a Deus, estava até atrapalhando, atrapalha o pregador. É que eu já sou meio velhinho, meio calejadinho, então poucas coisas me atrapalham, mas atrapalha. Mas isso não é da glória a Deus.
Dá glória a Deus, às vezes está com o coraçãozinho aí contrito dentro de você, quietinho. É porque aqui no Brasil nós temos uma cultura de que o crente fervoroso é aquele que grita no culto. Lamento. Isso não é sinônimo de espiritualidade. Sinônimo de espiritualidade é isso, ó. É ser compassivo, é ser clemente, é ser longânimo, é ser misericordioso. Porque isso são os atributos de Deus em nós, porque nós não temos nada disso. Os irmãos judeus dizem que em nós existe algo chamado Yetzerará. Yetzerará. E o que é esse negocinho aí, Yetzerará? Não é amendocrem que passa no pão para comer. Acho que amendocrem nem existe mais, existe ainda? Não existe. Não, estou velho assim. Yetzerará é inclinação para o mal. Em nós existe a inclinação para o mal que o Adão comeu lá no Éden. E chegou até nós. E já que em nós tem esse Yetzerará, então à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, vai sendo por intermédio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, a eliminação dessa tendência do mal, e em nós começa a entrar os atributos de Deus. E à medida que esses atributos de Deus entram em nós, nós vamos nos santificando. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque o seu caráter não estará igual ao caráter de Deus, e você não pode ver Deus. Só podemos ver Deus quando nós tivermos um caráter igual ao caráter de Deus. Foi por isso que Jesus falou, pois que Deus falou, sede santo, porque eu sou santo. E Paulo falou para os irmãos de Corinto, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Dar glória a Deus é refletir o caráter de Deus em sua vida. É sacrificar-se por amor a Deus, a Jesus. É você subir a cruz por amor a Jesus, porque Ele subiu na cruz por amor a nós. Não estou falando para você se matar, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo pregar aqui. E você aí também daqui está me ouvindo aí nas redes sociais. Esse foi o procedimento de Jesus. Principalmente quando Ele entregou-se para ser morto. Eu era adolescente. E eu tive contato com um pastor que naquela época, ele pastoreava uma igreja no Nordeste brasileiro. E ele foi até a nossa casa. E meu pai recebeu ele com, assim, honras, né? E eu tenho sede pela palavra de Deus. Tenho fome da palavra de Deus. E eu sentei literalmente nos pés desse homem e comecei a perguntar como era a obra missionária. Porque naquela época eu tinha um sonho de ser missionário. E hoje eu sou, porque o apóstolo Arles me mandou como missionário para o Jaraguá. Eu e a pastora Angélica. Estamos lá. Lá é comunhão cristã. Não é outra igreja, é a mesma. Né? E eu perguntei para ele como que ele lidava com situações quando havia discórdias. Principalmente porque aqui em São Paulo não tem um fenômeno que ocorre no interior, ou que ocorria. Geralmente as igrejas do interior eram assim divididas em 3, 4 grandes famílias. Então, e eles se casavam entre eles, e aquilo dava uma confusão. Às vezes dava até pancadaria. Porque crente é bom demais, mas não mexe com o bicho não. E ele contou uma história para mim. Que ele foi pastorear uma igreja, e chegou lá, tinha 2 grandes famílias, que um brigava com o outro já há séculos. Séculos eu estou exagerando. E quando ele chegou, já a família A, o líder da família A, já foi lá, no ouvido dele.
Aí no outro dia o líder da família B, no ouvido dele. Aí ele marcou uma reunião com as duas famílias. Aí eu falei, o senhor foi muito corajoso. Mas Deus me deu graça. Quase saíram nos tapas. Quase. Aí ele contou que aí o líder da família A começou a colocar os pontos de vista e porquê da confusão. Aí quando o outro tentava interferir, ele pedia para ficar quieto, porque o outro estava falando. E foi vice-versa. Terminou das duas famílias conversando, falando cada um o seu ponto de vista. Aí ele falou, agora é minha vez de falar, já que eu ouvi vocês calado. Aí ele falou assim, as duas famílias têm razão. As duas famílias têm razão. E aquilo criou um clima, né? Porque, poxa, você deu razão para um e deu razão para o outro. Aí ele falou o seguinte, você tem razão. Você também tem razão. Mas tem uma coisa. Quem tem razão não tem Jesus. Você quer Jesus ou você quer a razão? Nós temos que escolher, irmãos. Porque nós queremos ter razão em tudo. Em tudo. Até na briga entre marido e mulher. Queremos ou não queremos? Gente, sejam sinceros. Seja sincera também, Angélica, você que está me ouvindo aí. Queremos ter razão em tudo. Em tudo. Queremos ou não queremos, gente? Só que eu tenho uma notícia para te dar. Quem tem razão não tem Jesus. Então você tem que escolher. Ou você fica com Jesus ou você fica com a razão. Porque Jesus é aquele que não tem razão. Veio para aqueles que não tinham razão. E ele falou o seguinte, ó. Eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Aleluia! Então a gente prefere ficar com Jesus. Isso é refletir o caráter de Deus na nossa vida. Olha aqui. O que o Evangelho de João nos diz lá no capítulo 13, verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Nós temos que entender o que faz com que nós glorifiquemos a Deus, irmãos, são as nossas atitudes, são as nossas ações, é a forma com a qual nós vivemos a nossa vida, e não aquilo que a nossa boca fala. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando trazer para vocês? É o nosso dia a dia. Isso sim glorifica a Deus. Porque, irmãos, até o outro lado, sabe o outro lado? A oposição, também eles dão glória a Deus. Eles também dão glória a Deus. E nós não queremos nos comparar com a oposição. Sabe por que nós não podemos nos comparar? Porque nós temos o Espírito da verdade. Aquele que nos conduz na verdade. Aqueles que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós não damos ouvido a esse Espírito, a gente não dá glória a Deus. A gente pode falar, mas não é glorificar a Deus. Olha aqui, eu trouxe aqui umas coisinhas aqui para nós meditarmos. Eu vou ler rapidinho e você vai meditar. Não vou comentar muito sobre isso. Abraão glorificou a Deus quando ia oferecer seu filho Isaque no monte Moriá. O que Abraão estava fazendo? Obedecendo. Deus falou, eu quero Isaque. Pronto, Abraão obedeceu. Não questionou. Não questionou, irmãos.
A vontade de Deus nós não podemos questionar. Segundo, Jó glorificou a Deus quando perseverou na fé, mesmo sofrendo injustamente. Está aí, ó, os textos, as referências bíblicas para você anotar se quiser ver depois. E quando a gente sofre alguma injustiça, a primeira coisa que a gente quer fazer não é revidar. Mas é certo? Não estou falando para você ser um bocó, tá? Desculpa o bocó aí. Não estou mandando a gente ser, ninguém é bocó, o crente não é bocó. Mas nós temos um advogado. A gente tem um advogado. E levar nossa causa para ele. Moisés glorificou a Deus quando se tornou mediador do povo rebelde. Lá na tua casa, eu não sei quantos dentro de casa são 100% cristãos ou evangélicos ou tementes a Deus. E há conflitos às vezes. E você foi posto lá. Não foi por acaso. Foi para mediar conflito. E no momento que você media o conflito, você está glorificando a Deus. De repente até você é o pivô do conflito, né? Quantas vezes nós não somos o pivô do conflito? Então nós temos que parar, olhar. Estou glorificando a Deus sendo o pivô desse conflito? Daniel glorificou a Deus quando foi jogado na cova dos leões por sua fé e sua fidelidade. Se tem uma coisa que não pode, que é imutável, precisa ser imutável em você, é a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Mesmo correndo risco de morrer fisicamente. Estamos dispostos a isso? E a gente começa a ver. Na Síria, volta e meia, tem um pastor que vai para a cadeia, é morto. Na China, na Coreia do Norte. Isso fala muito de nós. Davi glorificou a Deus quando suportou com paciência as consequências do seu pecado. Eu falei no começo do sermão, né? Que a justiça de Deus vem em função daquilo que plantamos. E quando plantamos coisas não boas, vamos suportar com paciência o fruto daquela plantação que plantamos? Davi plantou o quê? Para chegar nessa situação? Adultério, seguido de homicídio. E estava tudo bem. Até que Natã foi fazer uma visitinha para ele. E a gente vê no Salmo 51 o quanto ele se arrependeu. E a gente vê depois a história dos filhos dele. De Absalão, Aminon, né? O relacionamento incestuoso de Aminon com Tamar. Absalão, tentando usurpar o trono do pai. Absalão, adulterando com todas as concubinas do pai, nas vistas de toda Israel. E Davi suportou com paciência. Então, queridos, também temos que suportar com paciência quando também nós estamos sendo corrigidos por Deus por causa de nós mesmos, porque o nosso maior inimigo, irmãos, não é o inimigo das nossas almas. O nosso maior inimigo somos nós, que nós somos aqueles que mais sabotamos nós mesmos. Estevão glorificou a Deus e, olha, não só glorificou a Deus, mas ele viu a glória de Deus quando ele foi apedrejado. Por causa dos quê? Da sua fidelidade, do seu testemunho, do seu serviço para a igreja.
E eu quero fazer uma pergunta: como está o seu serviço para a igreja, para as coisas de Deus? Ou você é daqueles crentes que só vem no culto no domingo? Como está o seu dízimo, a sua oferta? Pastora, desculpa, tem que entrar nesse campo, porque o meu chefe está mandando, que é teu chefe também. Como está o seu dízimo, a sua oferta? Como estão os seus atos de evangelismo? Isso é um serviço que você precisa prestar ao reino de Deus. Estevão estava trabalhando, Estevão estava anunciando a palavra. Ele não era pastor, ele não era apóstolo, ele era um simples diácono. Um simples diácono, viu, minha irmã? Desculpa o simples, mas é uma honra ser diácono na casa do Senhor. E todo pastor um dia foi diácono. E somos ainda diácono, porque estamos aqui para servir. Como está o seu serviço? Porque vir no culto somente assistir o sermão, e não é o serviço do Senhor que o Senhor exige de você. Mas o Senhor quer que outras vidas conheçam a sua palavra por teu intermédio, porque os anjos não descerão para pregar o evangelho. Somos nós. Essa é a nossa função. E a igreja só cresce quando toda a igreja se torna missionários. E temos, cada um de nós, uma missão. Você é um missionário de Deus, porque você tem uma missão de Deus a cumprir no reino de Deus. E o exemplo máximo: Jesus glorificou a Deus quando sofreu e morreu, desejando o bem para os seus inimigos. Irmãos, eu não estou falando para você desejar o bem para o seu amigo. Aquele que vai ver futebol, ver o Corinthians perder, não. O Corinthians. Aqui não tem corintiano, por isso que não protestaram. Mas Jesus mandou desejar o bem para aqueles que te odeiam, para o teu inimigo. Isso é glorificar a Deus. Nós somos capazes disso? Somos capazes? Vamos continuar. Todos esses mostraram reflexo do caráter do Pai em suas vidas. Então, quando tudo isso nós suportarmos, nós conseguimos, nós passarmos, nós estamos mostrando um reflexo do caráter de Deus em nós. Estou terminando, gente. E com isso, glorificaram a Deus diante dos homens e dos anjos, e tendo suas histórias sido testemunhadas para nos inspirar a fazer o mesmo. Então, vamos ver a história desses homens e nos inspirar a fazer o mesmo. Qualquer pessoa pode glorificar a Deus quando pratica as mesmas obras na sua vida. E para fundamentar, Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e até o capítulo 7, é a constituição do reino de Deus. Vai lá, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração. Está lá, o Sermão do Monte. E no tempo do fim, como está aqui, no Apocalipse, os povos glorificarão a Deus. Queira ou não queira. E olha lá, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A palavra do testemunho que deram. O reflexo da glória de Deus na vida deles. Aí eles venceram. E, mesmo em face de morte,
não amaram as suas próprias vidas. Isso é dar glória a Deus. Também não quero dizer que se você sentir vontade de dar um glória a Deus aí na igreja, não é que está proibido, não. Não está proibido. Conclusão. Existem pessoas que cantam, que choram, que gritam, pensando estar dando glória a Deus. No entanto, essas mesmas pessoas muitas vezes vivem em intrigas, em contendas com eles mesmos, contenda com os próprios irmãos. A pior coisa é quando você está em contenda consigo mesmo. Vivem em contendas com familiares. E aí acham que estão glorificando a Deus. Esse louvor é em vão. É em vão. Principalmente para nós homens. Cadê os testosterona da igreja? Alô? Oi, estou aqui. Principalmente nós homens, irmãos. Sabe quando a gente bate boca com a esposa e não conserta na hora? Sabe o que acontece lá no céu? Os ouvidos de Deus são tampados para as nossas orações. Os rabinos dizem que vai um anjo lá no ouvido de Deus. Isso é uma teofania, mas os rabinos falam que vai um anjo lá no ouvido de Deus, viu, Edu? E tampa os ouvidos de Deus para ele não ouvir as nossas orações, porque a gente está em contenda com a esposa. É sério, né? É sério a coisa. Glorificar a Deus de fato e de verdade é manifestar o fruto do Espírito. Olha que maravilha! E o fruto do Espírito está lá em Gálatas, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo complementa: contra estas coisas não tem lei. Isso é dar glória a Deus. O resto é falar. E eu tenho certeza que você dá glória a Deus na sua vida. Amém?